Boa noite, igreja. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Que o Espírito de Deus te inspire nessa noite, te encha com a presença dele, que você consiga celebrar a Deus com a inspiração vindo do alto, tá bom? Quero deixar com você um texto bíblico que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Olha só essa oração. Eu quero ressaltar 2 versículos para te inspirar nesse momento. 1 Crônicas 16, versículo 11, diz assim: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios e dos juízos de seus lábios. E eu quero deixar mais um versículo com você ainda nesse texto de Crônicas 16, mas agora no versículo 27. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Amém. Que seja assim nessa noite, seja assim na sua casa, na sua família. Deem glória a esse nosso Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou, abrindo um novo caminho, um caminho pelo sangue dele naquela cruz derramada, um caminho de adoração, um caminho de experiência contigo de forma íntima. Que seja assim nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e que nós tenhamos, ó Pai, esse tempo juntos te celebrando e adorando o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Como é bom estarmos juntos. Cada um de sua casa, mas conectados através do amor de Deus. E nessa noite nós vamos cantar, louvar juntos. As nossas vozes vão se unir através do maravilhoso Espírito de Deus. E juntos vamos dizer: Senhor, reina em nossas vidas. Senhor, venha nos transformar para que possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Para que possamos ser cada vez mais Cristo em nós. Por isso, aí na sua casa, coloque sua mão no seu coração, feche seus olhos e não permita que nada te desconecte deste momento. Peça para as crianças também se prepararem para cantar. Feche seus olhos e comece a falar com Jesus aí onde você está. Jesus mostra nos evangelhos que Ele ama entrar na casa das pessoas. Ele ama visitar as pessoas. Ele ama transformar famílias. Neste momento, fale com Ele: Jesus, entra aqui na nossa casa. Entra aqui. Tu és bem-vindo. Encontre aqui um louvor sincero. Encontre no meu coração um adorador sincero. Venha e preencha as nossas vidas. Diante de tudo que temos ouvido, diante de todas as vozes, diante de todas as preocupações, de todas as notícias, nós queremos escolher que o Senhor preencha a nossa vida, que o Senhor reine no nosso coração. As montanhas
força que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Nós pedimos, Senhor Jesus, venha reinar em nossas vidas. Venha reinar, Senhor, nesse cenário. Venha reinar nesse momento da história de tantas incertezas, de tanto medo, de tantas ameaças. Senhor, nós queremos confiar em Ti e declarar, como o salmista declarava, que o Senhor continua sendo bom. Que apesar das lutas, Tu és Deus. E em todo tempo nós Te louvaremos. Nos momentos de alegria, de tristeza, de fartura ou de escassez. Senhor, somos Teus filhos, Teus servos. E queremos declarar: o Senhor é bom, Tu és Deus, a nossa vida é Tua. Tudo que somos e tudo que temos vem de Ti e serve para a Tua glória. Por isso, nos ajuda a entender o que o Senhor quer realizar através de nós, na nossa realidade, nesse momento da nossa história. Mas, independente de qualquer coisa, o nosso coração está entregue nas Tuas mãos. O Senhor é bom. Apesar de tudo, o Senhor continua sendo bom. Nós continuamos confiando em Ti. Tu és o nosso Deus. Amém? E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua.
você na palma aí, ó. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento de novo, a última parte. Jesus, seja a visão, meu caminho em direção, Jesus. Você pode repetir isso comigo? Essa é a nossa oração. Seja a visão, meu caminho
seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso centro. Tu és a pessoa mais importante da nossa vida, da nossa existência. É só por causa de Ti que nós vivemos, existimos e nos movemos. Tu és a palavra, Tu és a verdade, Tu és o caminho. E por ser a palavra, nós agora nos rendemos diante da Tua palavra, a qual vamos nos alimentar. Vem e fala aos nossos corações. Recebe essa adoração por meio das canções, recebe as nossas vidas diante do Teu altar nessa noite. E vem e nos alimenta por meio da Tua palavra, nos enche, ó Deus, muda a nossa narrativa de existência. E, ó Deus, nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos contigo. É em Teu nome que oramos. Amém. Queridos, nós estamos encerrando essa série de mensagens, Ringue Virtual. Nós meditamos sobre muitos temas acerca desse ringue virtual, dessa briga virtual que nós estamos presenciando, infelizmente, às vezes até participando, não é mesmo? E nós meditamos sobre agressões virtuais no primeiro domingo, nós falamos e meditamos também sobre o perigo das fake news e a importância de nós não alimentarmos essa polarização que essas fake news muitas vezes acaba fazendo. Nós, no domingo passado, meditamos sobre o julgamento virtual e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a comunicação virtual. Mas a bem da verdade que essa virtualidade nas relações, elas não são culpadas. Eu não estou aqui, não queremos aqui trazer ou culpar as plataformas digitais, a internet, de todos esses problemas que a comunicação virtual acaba acontecendo. Não. Há uma afirmação que nós temos usado em todas as mensagens, que é a seguinte: a internet é um extrato do comportamento humano. Nosso comportamento virtual não está desassociado da nossa vida real. Ou seja, aquilo que nós fazemos dentro do comportamento virtual não está desassociado de quem eu realmente sou. A internet ela vem amplificar aquilo que já está no coração das pessoas. E isso parece-nos assustador. O que vemos nesse ringue virtual é o ser humano expondo o pior da sua natureza. Então, o objetivo dessa série foi trazer isso para o nosso coração. Não querer desassociar o virtual do real, ok? E nesse tema que trabalharemos hoje, que é a comunicação virtual, a gente quer meditar sobre essas possibilidades, né? É interessante que a internet ela traz enormes facilidades para a nossa vida hoje. Isso é bom, isso não é ruim. A comunicação, a interação, tudo isso amplificou ou abriu horizontes. Está aqui eu falando com você por meio dessa plataforma. Olha só que ferramenta maravilhosa. Que ferramenta que tem um potencial incrível de amplificar, inclusive, a mensagem do Evangelho de Jesus. Hoje, a nossa voz, ou seja, a minha voz aqui falando por esse canal, que é o YouTube, ela pode chegar em todos os cantos do planeta. É possível você aí na sua casa estar ouvindo essa mensagem por causa dessa plataforma. Isso é uma coisa boa, concorda comigo? E essa facilidade de poder acessar ou se comunicar a qualquer tempo, de qualquer lugar, teclar, interagir, expressar
Muitos agora da nossa igreja, ou que está acompanhando esse culto online, está dando um like, um ok, um que bênção, glória a Deus, aí no chat do YouTube. Então, a qualquer tempo, qualquer lugar, a gente consegue se expressar, se conectar um com o outro. Olha só que ferramenta interessante. Mas existe um paradoxo nisso tudo. Porque mesmo com todos esses recursos técnicos disponíveis que trazem essa rapidez, essa conexão, essa facilidade, nós temos um enorme dilema. Estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. Somos uma geração que usufrui da era da comunicação e que enfrenta dificuldades seríssimas de compreensão um com o outro. Isso não é algo para refletirmos? Muitos relacionamentos interpessoais são afetados por causa dessa dificuldade. Essa virtual proximidade é uma dura constatação de que a maior distância que existe hoje é a distância entre duas pessoas. Há aqueles que só conseguem se expressar por meio digital, ou seja, usando recursos da tecnologia, especialmente aquela geração chamada nativos da internet, ou seja, que cresceram com a utilização da internet e não conseguem ter uma interação real tão honesta, tão boa nessa comunicação. Interessante isso, não é mesmo? E veja, mesmo nós que vivemos uma outra época sem internet, muitas vezes agora com esses recursos digitais nós acabamos não dando a atenção devida nos relacionamentos interpessoais, deixando sempre para nos comunicar por meio do WhatsApp, entre outros meios de comunicação. Isso não é algo para nós pensarmos? Não há uma compreensão boa do sentimento da palavra. Às vezes você digita uma palavra no WhatsApp para falar com um amigo, ou com a sua esposa, com o seu filho, eu não sei, com pessoas, mas simplesmente só com aquela palavra digitada, aquilo não vem acompanhado de uma expressão física, ou de um tom de voz, ou uma comunicação que utiliza de outros recursos da comunicação corporal. Eu sei que você pode gravar um vídeo e mandar para alguém, gravar um áudio para alguém nessa comunicação, mas sabe o problema também? É que às vezes esse áudio gravado ou esse vídeo ele pode ser utilizado fora do contexto, trazendo ruídos, problemas de comunicação. Olha quanta coisa. Eu sei que esse isolamento, essa quarentena, esse distanciamento que essa pandemia trouxe para nós, acaba exigindo de nós a utilização desse tipo de recurso que a internet nos traz, com maior necessidade do que antes. Mas por que não uma ligação, como era feita antes? Uma conversa por ligação ou até uma chamada de vídeo, algo um pouco mais real, mesmo virtual, mas real, sem dar margem aos problemas de comunicação que essa virtualidade pode nos impor. Olha quantos desafios. Nesse ringue virtual, nós não sabemos nos comunicar muitas vezes. E eu quero, à luz das Escrituras Sagradas, trazer para você uma resposta bíblica olhando para Jesus e olhando para a comunicação de Jesus. Mas antes nós precisamos olhar para nós mesmos e eu quero trazer algumas considerações a partir desse texto bíblico que nós vamos ler agora. Eu quero te convidar a ler as Escrituras comigo e permitir que essa palavra leia também a tua alma. Abra o teu coração. Vamos ler? O Evangelho de João, capítulo de número 7, versículos 45 a 52, diz assim: Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem.
Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Queria trazer algumas explicações desse texto. Esse texto tem a ver com uma tentativa de prender Jesus. Os fariseus, eles haviam enviado guardas do templo, do Sinédrio, para prender Jesus. Uma tentativa de calar esse Jesus que estava ali pregando, ensinando, fazendo sinais, e muitos estavam crendo nele. Muitos. E aqueles guardas foram até Jesus, e Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, e eles ouviram Jesus se auto-revelando acerca de si mesmo. E eles ouviram tais palavras e ficaram admirados. Disseram: ninguém nunca falou como ele. E eles não conseguiram prender Jesus porque, eu não sei, talvez a consciência daqueles guardas não permitiram. Claro que por ação do próprio Deus, porque não havia chegado o momento de Jesus. E nós sabemos, por meio dos evangelhos, que ninguém prendeu Jesus, ninguém matou Jesus, mas ele mesmo se entregou. E essa palavra se cumpriu na pessoa de Jesus. Essa verdade se cumpriu. Isso é muito interessante. Aquele destacamento da polícia ou dos guardas do templo não conseguiram tirar Jesus de circulação, porque as palavras que eles ouviram tiveram tal impacto em suas vidas, porque eles disseram: jamais alguém falou como este homem, jamais alguém falou com tamanha autoridade, tamanha graça. Nenhum outro orador havia falado como Jesus até então para aqueles guardas. Aqueles soldados, eles foram impactados por isso. E a partir desse texto eu quero trazer algumas considerações. A primeira consideração, para você e eu refletirmos, é que o texto nos faz considerar que temos, assim como os religiosos, uma habilidade em manipularmos. Sim, eu e você somos dotados de uma habilidade incrível de manipularmos a conversa, a comunicação interpessoal. Mas a habilidade de Jesus de se comunicar se contrapunha à nossa habilidade de manipular, assim como daqueles religiosos. Diante da negativa daqueles soldados, aqueles religiosos começaram a manipular o testemunho daqueles soldados. Isso é muito interessante. E há alguns contra-argumentos que esses religiosos utilizaram, tentando, por exemplo, descredenciar Jesus. Como? Diminuindo as pessoas que criam em Jesus. Eles disseram, no versículo 47, será que vocês também foram enganados? Será que vocês também foram enganados por tais palavras desse Jesus? Olha só. Jesus falava com autoridade, falava com poder, falava com graça. Jesus agia com autoridade e falava com autoridade. E aqueles guardas foram impactados por isso. E aqueles religiosos diziam: vocês vão acreditar? Vocês vão crer nesse Jesus como aquela ralé que está crendo nele? Sabe quem era essa ralé? As pessoas simples. Os pecadores, dentro do contexto religioso de Jesus, havia os judeus pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Vocês vão crer nesse homem como aqueles outros? Veja
o que esses religiosos estavam fazendo e veja se nós não fazemos isso nas nossas conversas virtuais. Quando nós olhamos para uma fala, para uma afirmação, ou entramos numa discussão, ou nas nossas conversas interpessoais, nós começamos a querer trazer descrédito para o que a pessoa está falando, sem ao menos querer entender de fato o que a pessoa está dizendo, sem acolher a fala daquela pessoa primeiro, entender o contexto do que ela está dizendo. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa comunicação interpessoal com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos? Eu já estou tão fechado, tão bloqueado acerca do que eu quero, do que eu penso, que eu nem ouço, nem acolho a fala do outro e já começo a trazer descrédito à fala. Veja se não foi isso que os fariseus fizeram com aqueles soldados, com aqueles guardas. Uma outra forma de manipularmos é fazer o que os fariseus fizeram. Tornaram o discurso de Jesus ilegítimo. Quando eles disseram assim: por acaso alguma autoridade, algum fariseu creu nele? Olha só que tamanho absurdo, né? Arrogância. Por acaso alguém tão bom como eu creu nessa palavra? E você vai crer nisso? Alguma pessoa de valor creu? Claro que a partir do meu julgamento. E começo então a querer tornar ilegítimo. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nessas discussões de política, de religião e doutrinas, ou outros assuntos polêmicos que muitas vezes a gente vê na internet, se o influenciador digital ou se o filósofo X ou Y não concorda, ou se os pensadores, jornalistas daquela emissora A, ou se as pessoas que têm a opinião do lado direito, ou as pessoas que têm a opinião do lado esquerdo, se eles não falam a mesma língua do que eu penso e eu começo então a trazer um descrédito, olha, se fulano não pensa assim, opa! Eu espero que o que balize a nossa opinião não seja a opinião de A ou B, mas seja a opinião da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, do que as Escrituras Sagradas nos ensinam, ou daquelas pessoas que de fato falam em nome de Deus, mas a partir da Palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa nos ajudar a não manipularmos conforme eu quero que seja tal assunto. Uma outra coisa que os religiosos fizeram nesse texto, que é interessante, quando eles dizem assim: essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Veja que tamanha arrogância, que perigo do que eles estão fazendo aqui. Eles estão julgando, eles estão olhando para aquelas pessoas e desacreditando. Olha, essa gente amaldiçoada que está acreditando em Jesus, nesse Jesus. É um apelo. A pessoa começa a apelar. Ela já quer ganhar a discussão apelando. Tão complicado isso, né? Quando nós manipulamos a partir daquilo que eu quero e não acolhemos. É como que se nós fizéssemos tudo o que foi ensinado para não fazermos nos últimos domingos, que é a agressão virtual, o fake news, o julgamento, né? A agressão, a mentira, o julgamento. Porque eles falam tantas coisas erradas aqui, tantas mentiras acerca de Jesus, e eles tentando descredenciar Jesus, tirar todo o crédito,
tentando tornar o discurso de Jesus ilegítimo, manipulando de forma arrogante o testemunho dos guardas. E aí, por último, eles tentam descredenciar a fala até de Nicodemos, que era um deles. Claro, Nicodemos, ele estava aqui ainda como que meio acovardado acerca do seu posicionamento, porque Nicodemos, capítulos antes, se você olhar aí o texto bíblico, ele tinha procurado Jesus e tido uma conversa com Jesus. Uma conversa muito interessante. E o texto diz que Nicodemos ele havia ouvido Jesus e se maravilhado das coisas que Jesus tinha falado e feito. Ele disse, olha, o que o Senhor tem feito só pode ter vindo da parte de Deus. Ele reconheceu em Jesus divindade, ele reconheceu em Jesus autoridade. Ele viu que em Jesus havia algo diferente. Ele via uma coerência na fala e na vida de Jesus. Jesus era diferente de outros profetas. E aí Nicodemos, mesmo ainda na sua, eu vou chamar aqui, na sua covardia, ele diz, olha, ele tentando proteger Jesus de alguma forma, será que nós podemos julgar esse homem sem primeiro ouvi-lo, como diz a lei? E aí eles respondem, por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles, afrontaram Nicodemos. Você é da Galileia? As Escrituras Sagradas, e você verá que nas Escrituras Sagradas, estude as Escrituras Sagradas, verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. O que é uma fake news, o que é uma mentira. Os comentaristas bíblicos dizem que Jonas veio da Galileia e é um profeta. Veja que eles manipulam as Escrituras, manipulam a religião, manipulam para distorcer a favor da verdade deles. Muitas vezes isso revela quem nós somos. Quantas vezes você já entrou numa conversa ou numa discussão já fechado e querendo ganhar a discussão? E como é ruim isso, né? Quando nós já vamos para uma discussão tentando ganhar a discussão e não simplesmente encontrar a verdade. A segunda consideração que eu quero trazer com você é que o texto nos faz considerar a habilidade de Jesus de se comunicar. Se na primeira consideração nós vimos a nossa habilidade em manipular, eu quero nessa segunda consideração mostrar para você a habilidade de Jesus em se comunicar. O texto no versículo 46 diz, nunca ninguém falou como ele, disseram os guardas. Nunca ninguém falou como ele. Jesus usava essa linguagem simples, um vocabulário amplo, onde alcançava todas as pessoas. Como Max Lucado disse certa vez, Deus fala todas as línguas, incluindo a sua. Olha que interessante. Deus fala todas as línguas, incluindo a sua. Jesus, ele fala de um jeito que você entende, porque ele fala ao coração. Jesus tinha uma habilidade de se comunicar porque ele falava aos nossos corações. Jesus, ele utilizava de uma simplicidade, de clareza. Ele falava de um jeito que todas as pessoas, desde uma criança até um mais velho, entenderia. Jesus, ele falava utilizando recursos da comunicação coloquial. Ou seja, de um jeito que se fala no dia a dia. Ele não queria falar difícil, ele queria que as pessoas entendessem. Aliás, esse é o primeiro princípio da comunicação. A boa comunicação não é a partir daquilo que eu falo, mas é a partir daquilo que você está entendendo. Isso é a verdadeira comunicação. Por isso que Jesus, ele falava de forma simples e de forma clara. Simples e clara, mas de forma profunda aos corações. Jesus, ele tinha uma comunicação acessível, uma postura clara e simples para com todos os grupos.
Com ele tinha desde fariseus e religiosos até pessoas pecadoras, rejeitadas, crianças, homens, mulheres, todos eles compreendiam Jesus. Porque Jesus falava de forma simples, clara, e ele também falava de forma adequada em todos os momentos. Imagina Jesus falando no seu maior e melhor, eu não sei se eu posso dizer melhor, mas o seu sermão talvez mais importante em todo o seu ministério, que é o Sermão do Monte. E Jesus, naquele texto que talvez ele tenha falado no máximo 30 minutos, Jesus ele fala sobre muitos assuntos complicadíssimos, como adultério, divórcio, materialismo, entre outros assuntos. Jesus, ele fala de forma que todos entendem. Ele não usa expressões pomposas, complexas. Não há ali nenhuma palavra que uma criança não pudesse entender. E não é de se admirar que Jesus terminou aquele sermão do monte e as multidões, e entre aquelas multidões, lavradores, pessoas simples, pastores que não eram um pastor como no sentido que se entende hoje, pastores eram homens simples, rudes e humildes que cuidavam de animais, pescadores, e ele terminou o seu sermão e todos esses homens e mulheres ficaram assombrosamente admirados, porque eles entenderam tudo que Jesus disse. É o que o texto diz lá em Mateus dos capítulos 5 ao 7 de Mateus, no Sermão do Monte. Jesus, ele tinha uma habilidade tremenda na sua comunicação. Portanto, que Jesus fale por meio de você. Que não seja a sua voz falando às pessoas, mas que seja Jesus falando às pessoas. É isso que eu peço sempre, quando eu trago uma mensagem para a igreja ou para as pessoas. E ele faz um milagre na comunicação. Ele pode fazer um milagre na sua comunicação. Que seja assim. Terceira e última consideração. O texto nos faz considerar a coerência entre o seu discurso e a sua prática. Veja no versículo 50 e 51. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. O que ele fez. Veja que interessante, por que será que Nicodemos ele usou esse argumento na defesa de Jesus ali, naquela conversa absurda entre esses religiosos e os guardas do templo? E ele traz alusão a isso. Olha, não podemos condená-lo sem ouvi-lo e primeiro descobrir o que ele fez. Então havia uma coerência entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia. Havia uma coerência porque eles viam em Jesus compaixão e empatia juntamente com a sua prática. Jesus falava sobre esse amor a Deus, Jesus falava sobre a verdadeira justiça. E aquilo não era só uma fala, aquilo era atitude, porque eles viam um Jesus que dizia e acolhia tanto pecadores quanto religiosos. Ele abria oportunidade a todas as pessoas. Um Jesus que colocava uma criança no colo e acolhia. Jesus que, em meio a uma multidão comprimindo, ele olhava para uma mulher que estava completamente enferma e excluída pela religião e curava essa mulher. Jesus que, em direção aos leprosos que estavam excluídos e ninguém podia tocá-los, Jesus não só ia até perto deles, mas como tocava aquelas pessoas e curava essas pessoas. Jesus, ele se compadecia, ele vivia o que ele ensinava, havia uma coerência.
E queridos, eu não sei se você vive esse sentimento como eu tenho sentido fortemente nesses últimos tempos. Eu estou cansado de palavras vazias. Eu estou cansado de pessoas que falam e não vivem o que falam. De lideranças em todas as esferas de instituições, seja na esfera da política, dos governos deste mundo, da sociedade, seja numa esfera religiosa, pessoas que não têm coerência do que falam e do que vivem. Mas querendo ser bem sincero com você, até comigo mesmo, às vezes eu estou cansado de mim mesmo. E cansado de muitas vezes querer mudar a minha própria vida, saber o que devo fazer e não fazer, como o próprio apóstolo Paulo disse acerca dele mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu luto em não fazer, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Às vezes nós chegamos a essa conclusão de que a nossa vida não tem uma coerência como deveria ter. E se você chegou a esse ponto, é hora de você aceitar o convite de Jesus, daquele que tem total coerência do que fala, do que vive, do que realmente é. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E vocês aprenderão de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, eu sei que eu não estou falando com pessoas que não sabem da sua própria vida. Eu não estou aqui para te acusar de nada, para te dizer que você não se comunica bem. Você sabe da sua vida, eu sei da minha. Mas se você é uma pessoa que está cansada de tentar mudar e não conseguir, você já percebeu que você manipula na comunicação, você já percebeu que por si mesmo você não consegue encontrar coerência na sua vida, no que você vive e no que você fala, por mais que você se esforce. O convite para você nessa noite é que você se entregue completamente a esse Jesus, para que, por meio do Espírito dele, que pode te encher, habitar completamente o teu coração e a tua vida e fazer um milagre na tua comunicação. Sabe o que é um milagre na tua comunicação? É quando você, por causa da presença do Espírito de Deus, você fala com o seu cônjuge e ele entende. Ele fala com você e você entende. Você fala com seus filhos e ele entende. Você sabe a hora de se calar, a hora de falar. Você sabe a hora que muitas vezes só um milagre na comunicação pode de fato. E aí você conta com a ajuda de Deus. O melhor comunicador de tudo que eu falei, se você ficar com isso no teu coração, eu já fico satisfeito de que o melhor comunicador é Jesus Cristo. E que se Ele habita em você, e se você é um seguidor dEle, e se você vive por Ele, se você é revestido dEle, você também terá a melhor comunicação. Seja virtual, seja no tete-a-tete. Eu quero encerrar citando duas frases que me impactou. Uma é do pastor Tim Keller, que diz o seguinte:
Jesus Cristo é a palavra de Deus, porque não é possível uma comunicação de Deus mais compreensível, pessoal e bela. E o Max Lucado disse algo tremendo. Jesus, ele foi ao mesmo tempo comum e incomum. Alternava entre o normal e o herói. Quem foi esse homem que falava tão facilmente com crianças e pescadores, com viúvas e as ondas do mar? Seu nome é Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E nós recebemos a Tua palavra e acolhemos na nossa alma. A minha oração nessa noite é que o Senhor alcance os corações. Que não a fala do Fabrício, mas a fala do Teu Espírito chegue aos corações e possa reverberar, transformar, encher e orientar. Obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, que nos dá o dom e a capacidade de nos comunicar de forma que todos possam compreender. A minha oração a Deus é que o Senhor possa gerar esse fruto em nossas vidas. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos transforme como Teu povo e como Teus seguidores, a sermos testemunhas vivas, fiéis da presença de Jesus. Seja nas redes sociais, seja nas nossas relações interpessoais, que não estejamos, ó Pai, num ringue virtual, mas que façamos dessa virtualidade, dessa comunicação que foi potencializada, amplificada por meio da internet, utilizar esses recursos para a honra e glória do Teu nome, para abençoar, para levar salvação às pessoas e nunca para levar palavra de morte, de maldição às pessoas. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Deus, de forma que possamos expressar a Tua glória e a Tua presença em nós. Deus, eu quero orar em favor daqueles que estão precisando nesse momento, Pai. Pessoas enfermas estão precisando de cura. Quantos, ó Deus, estão em leitos de hospitais nesse momento, seja com Covid-19 ou não, mas que estão precisando de cura. Ó Deus, eu levanto minhas mãos e oro em favor dessas pessoas. Te peço, ó Pai, que o Senhor afofe o leito e que o Senhor seja um Deus presente com essas pessoas agora. Ó Pai, eu oro em favor da Larissa, nossa irmã, que tanto amamos. Que o Senhor a cure, que o Senhor possa estar com ela nesse momento, confortando a alma dela. Ser com ela e com toda a família dela. Obrigado pela netinha que ela ganhou dias atrás. Eu oro em favor da Bugra, a missionária que o Senhor levantou aqui no Estreito, nessa igreja, Pai. E quantas vidas receberam Jesus por meio dela. Que o Senhor complete a obra de cura na vida dela, para que ela continue, ó Deus, o ministério frutífero que o Senhor deu a ela, Pai. Juntamente com ela, todos os familiares, é a nossa oração. Eu oro pelos idosos, ó Pai, da nossa comunidade. Eu oro, ó Deus, em favor daqueles que têm sofrido nesse isolamento, por causa desse distanciamento social, que não é fácil, Deus, nós estamos cansados disso. Eu oro, ó Pai, em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Senhor, eu oro em favor das lideranças da nossa nação, para que o Senhor dê a eles discernimento, para que o Senhor dê a eles, ó Pai, condições de liderar o Teu povo e essa nação em direção a um rumo certo, ó Deus. Faz um milagre, Pai, e cuida de nós. A nossa confiança está totalmente em Ti. Eu oro, Pai, em favor daqueles profissionais que têm atuado, ó Deus, diariamente, seja, ó Deus, na área da segurança, na área administrativa, ó Deus, nos comércios que estão funcionando. Ó Deus, que o Senhor nos proteja, Pai, que o Senhor nos proteja em nome de Jesus.
Eu oro, Pai, em favor daquelas famílias que têm, ó Deus, apoiado seus filhos no ensino à distância. Tem sido muitas vezes tão desgastante e cansativo. Que o Senhor ajude os pais nesse momento. Ó Pai, cuida da tua igreja. Nesse momento tão desafiador, nós precisamos de Ti, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e redentor do nosso Deus e nosso Pai, que as consolações do Espírito de Deus, os dons e a presença, seja para com a sua vida, seja com a igreja de Jesus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Oh, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo.
E esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo.